Olá, meus queridos. Nós vamos fechar aqui o conteúdo de campo elétrico com algumas questões aí sobre esse conteúdo, tá? E a primeira questão traz o seguinte: a figura a seguir mostra duas cargas pontuais. Elas estão fixas nas suas posições e a uma distância de 1 metro entre si. No ponto P, que está a uma distância de 0,5 metros de Q2, o campo elétrico ele é nulo. Observem bem o que ele diz, o campo elétrico é nulo no ponto P, ok? Aqui no ponto P, o campo elétrico é igual a zero, ou seja, o campo resultante vai ser igual a zero. Mas observem que lá no ponto P nós teremos a apresentação de dois campos, o campo gerado pela carga 1 e o campo gerado pela carga 2. Mas observem bem que a carga 2, desculpa, ela é positiva. Observem que, olha, o campo gerado pela carga 2 vai ser um campo de afastamento, vai apontar para cá então. Ok? Por que, Juliano? Por que que o campo gerado pela carga 1 vai apontar para a direita, como você está desenhando, porque ela é uma carga positiva e nós aprendemos que carga positiva gera o campo de afastamento. Moral da história, o que deve acontecer? O campo gerado pela carga 1, ela deve ter esse sentido para anular o da carga 2. E quando o campo da carga 1 tem esse sentido, isso significa dizer que ela é uma carga negativa, ok? Então, qual é o sinal da carga 1? É negativo, ok? Sendo assim, eu já fiz o desenho aqui ilustrando, observem aqui o nosso desenho, já está ilustrando isso. Eu já coloquei aqui no desenho o campo gerado pela carga 2, que como nós falamos, aponta para a nossa direita, e aqui está o campo gerado pela carga 1, apontando para a nossa esquerda, ok? Esses campos se anulam, eles têm sentidos contrários e devem apresentar o mesmo módulo. Sendo assim, olha só, o campo 1 em módulo tem que ter o mesmo valor do campo 2. Aqui está. E só para lembrarmos, aqui são duas cargas elétricas pontiformes. Então nós iremos utilizar qual fórmula? K, que multiplica a carga dividido pela distância ao quadrado. Ok? Então esse que eu acabei de circular é o campo 1, o campo gerado pela carga 1. E esse aqui é o campo gerado pela carga 2. Ok? E aí aqui nós podemos eliminar o K. Por quê? Porque apareceu dos dois lados da igualdade, né, na multiplicação aqui. Então nós podemos eliminar. Então quem sobra realmente vai ficar apenas quem? Carga 1 dividido por D1 e carga 2 dividido por D2. Essa é a igualdade que nos interessa. E aí nós fizemos aqui, eu já fiz aqui a substituição, eu coloquei aqui quem é D1. D1 é a distância da carga 1 até o ponto. E aqui vocês observam no meu desenho que daqui, entre as cargas, nós temos 1 metro, isso foi dito no enunciado, e da carga 2 até o ponto P, nós temos mais meio metro. Então, isso significa dizer que a distância entre D1 e o ponto é 1 mais meio metro, ou seja, 1,5 metro. E aí eu já fiz a substituição aqui na fórmula, tá? 1,5 elevado ao quadrado. Já a distância D2 aqui é simplesmente a distância da carga 2 até o ponto P, que é meio metro, ok? Esse valor já fiz a substituição aqui, então ficou 0,5 ao quadrado, ok? E aí o que vai acontecer? Esse 1,5 aqui, que o resultado dele ao quadrado é igual a 2,25, ele vai passar multiplicando. Foi o que eu fiz aqui, ó, ok? E aqui embaixo eu coloquei o resultado de 0,5 ao quadrado, que é 0,25. E aí, quando a gente faz a divisão 2,25 dividido por 0,25, nós encontramos como resultado o 9. E o 10 elevado a menos 6, que é a única potência de base 10 que ficou aqui, foi continuado aqui, foi conservado aqui, resultando assim em uma carga 1 igual a 9 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, ou 9 microcoulomb. Esse é o valor da carga que deve ser colocada em Q1 para que o ponto P tenha um campo elétrico nulo. E qual é o sinal dessa carga? Vamos repetir. Tem que ser uma carga com sinal negativo, ok? Por quê? Vamos lembrar, porque a carga 2 é positivo, então o campo da carga 2 aponta para a direita. Então, o outro campo tem que apontar para a
esquerda para anular aquele campo, ok? Tem que ser iguais em direção, sentidos contrários e mesmo módulo, ok? Então a nossa carga 2 tem que ser negativo. Por isso que a resposta da nossa questão é a letra A, menos 9 vezes 10 elevado a menos 6. A nossa questão 2 diz o seguinte: entre as placas de um condensador tem-se o campo elétrico uniforme. Observem bem, minha galerinha, que ele já diz aqui que o campo elétrico é uniforme, tá, meus geninhos? Cuja intensidade é igual a 1 vezes 10 elevado a 5. Eu vou ler simplesmente 10 elevado a 5 newtons por coulomb, tá? Eu vou esquecer um que é elemento neutro. Ilustrado abaixo, que o desenho, a figura vai já aparecer. Ele pede também que a gente despreze as ações gravitacionais. Um corpúsculo eletrizado de massa, olha a massa do corpo aqui, ó, 10 elevado a menos 3, mas está em gramas. Como é que a gente transforma de gramas para quilo? É só multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, quando a gente for utilizar o valor, eu não vou utilizar 10 elevado a menos 3, eu vou utilizar 10 elevado a menos 6, porque eu já transformei para quilo, certo? A carga está aqui, uma carga positiva, tá? Ele é abandonado em repouso. Opa, foi abandonado em repouso no ponto B, e ele quer saber quanto tempo ele gasta para passar em um determinado ponto, qual é esse ponto e com qual velocidade ele passa lá, tá? Beleza? Esses são os nossos objetivos nessa questão. Agora observem comigo que esse corpo ele estava localizado aqui no ponto B, uma carga positiva. Aí vem a pergunta: ele vai passar no ponto C ou ele vai passar no ponto A? Ele vai se movimentar para a nossa direita ou vai se movimentar para a nossa esquerda? Essa é a grande pergunta. Mas como nós aprendemos, de acordo com as aulas anteriores, professor Juliano, volte aí na playlist, as linhas de força nascem na placa positiva. Então, essa aqui eu posso afirmar categoricamente, sem medo de ser feliz, que é a placa positiva. E aqui onde as linhas estão chegando, está localizada a placa negativa. Como o nosso corpúsculo é positivo, ele não pode se movimentar para o lado da placa positiva. Ele vai se movimentar para onde? Ele vai se movimentar no sentido da placa negativa. Ou seja, ele não pode passar no ponto A. Então, as alternativas B e D devem ser eliminados, ok? Devem ser eliminadas, porque ele não vai passar com certeza no ponto A. Ele vai passar no ponto C. Então, as alternativas que podem ser é a letra A, letra C e letra E. Vamos então identificar qual a opção verdadeira. Como aqui só existe a força elétrica, então a gente pode utilizar essa fórmula que é força elétrica igual a campo elétrico vezes a carga. Mas a força elétrica, ela é a única força que atua, então ela é igual à força resultante. E de acordo com as leis de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, no lugar de F, nós podemos colocar massa vezes aceleração igual a E vezes Q foi mantido. Substituímos o valor da massa. Ele avisou lá em cima que a massa era 10 elevado a menos 3. E eu falei para vocês que nós iríamos colocar 10 elevado a menos 6, porque temos que transformar para quilo. Beleza? O campo elétrico foi substituído aqui, 10 elevado a 5. E aqui está o valor da carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Porque o micro significa 10 elevado a menos 6. E aí nós fizemos aqui o produto, né? 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a 10 elevado a menos 1, certo? E esse número aqui, que está multiplicando a aceleração, passa dividindo. Então, fica 10 elevado a menos 6 embaixo, que quando ele sobe positivo, tá? Quando a gente faz a divisão de denominadores de potências de mesma base, vai ficar 10 elevado a 5. Então, a aceleração é igual a 2 vezes 10 elevado a 5, certo? Nós calculamos quem até agora? A aceleração. E aí, com esse valor, a gente vai jogar nas fórmulas, pode ser utilizada qualquer uma das fórmulas do movimento uniformemente variado, tá? Nesse tipo de questão. Mas essa aqui foi pedido para se utilizar, né? Nos deixa a ideia de utilizar, já que ele deu distância entre os pontos. Qual é a distância entre os pontos? Ele saiu do ponto B e foi até o ponto C. Então ele andou quanto? 9 milímetros. E transformamos em metros, tá? 9 milímetros é 9 vezes 10 elevado a menos 3 metros, beleza? E aí nós fizemos a substituição aqui. Esse será a posição final.
A posição inicial é zero, a velocidade inicial é zero, porque ele disse que saiu do repouso. Então, isso tudo, 9 vezes 10 elevado a menos 3, que é a distância, é igual a A sobre 2 tempo ao quadrado. Quem é o A? O A foi substituído, que nós encontramos agora há pouco, né? 2 vezes 10 elevado a 5. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 5 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, some. E esse 10 elevado a 5 aqui, galerinha, esse 10 elevado a 5 aqui, ó, que está multiplicando o t, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a 5. Esse será o valor de quem, Juliana? Esse será o valor do tempo ao quadrado. Beleza? E aqui eu já fiz essa montagem, está aqui, tudo montadinho bonitinho. Então, eu conservei o 9 e fiz a divisão de potência de mesma base, né? 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a 5 fica menos 3, menos 5 os expoentes. Então, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 3 menos 5, que é igual a menos 8. Então, por isso, ficou 9 vezes 10 elevado a menos 8. E aí, esse 2 aqui, né, do expoente do t, passa como forma de raiz. A raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de 10 elevado a menos 8 é só dividir o expoente, fica 10 elevado a menos 4. Então, o tempo é igual a 10, 3 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Então, quais as opções que podem ser agora? Somente a letra A, né? 3 vezes 10 elevado a menos 4 é a única opção que temos aí com o C sendo o ponto. Então, essa é a opção verdadeira. Mas como é que se calcula a velocidade, né? Fica a pergunta. E aí, como eu falei para vocês, esse tipo de questão em que a velocidade muda, a gente pode utilizar as equações do movimento uniformemente variado. E a equação agora a ser utilizada é a da velocidade, que a gente também chama de v você à toa. A velocidade inicial é zero, ele disse lá em cima que ele sai do repouso. A aceleração, nós tínhamos o valor, né? Nós calculamos, aqui está ela. Substituímos aqui no lugar da aceleração, vezes o tempo que nós acabamos de calcular. Fazendo o produto, 2 vezes 3 é 6, e 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 4, conserva-se a base e somos expoentes, vai ficar 10 elevado a 1. Então, vai ficar 6 vezes 10, que é 60. Valeu, galera. Até a próxima.